Boa noite, guerreiros. Nero falando, como o próprio post, né, o início aqui do post do Clash of Kings diz, enfim, a espera acabou. Enfim. Pessoal, a transferência de reinos ela foi reaberta, né? Aliás, ela será reaberta no dia 29 de agosto, né? Conforme prometido, há 3 meses, se não me falha a memória atrás. Transferência de reinos seria aberta para agosto e do finalzinho Clash of Kings solta aí o post, né? Então, pessoal, assim, a gente tem ali acho que 5, 6 relação de reinos, né? Aliás, reinos que coincidiram, reinos que foram alinhados ali para transferir. Você não pode transferir para qualquer um. Isso eu vou dizer aqui na sequência do post. Foram disponibilizadas apenas 6 faixas de transferência e dentro dessas faixas você pode modificar para qualquer reino, né? Vocês vão entender isso quando eu for um pouquinho mais para baixo. E hoje é dia 24, né? Então, para dia 29 temos aí 5 dias para essa transferência ela ser aberta. Um detalhe importante, como o próprio início do post aqui, ó, sim, dia 29 de agosto será reaberta por 24 horas. Portanto, não tem esse negócio de ficar pensando, analisando os detalhes, né, minuciosamente a questão. Tiro curto, ou vai ou perdeu a oportunidade, não tem como, né? E aqui na sequência eles até dizem isso, ó, os seguintes reinos poderão aproveitar deste benefício, não perca esta chance. Depois não adianta vir e falar, ó, não, na próxima eu transfiro, né? Não, gente, pessoal do Reino 89, conversei com N pessoas de lá, tiveram a oportunidade de deixar um reino em guerra, algo que não estava mais sendo produtivo, e não vieram. E por muitos, depois da transferência, fechar, falaram, não, na próxima eu vou. E vocês vão ver aqui que na sequência nós não temos o Reino 89, por exemplo, na minha relação. Coisa que na anterior tinha. Então a oportunidade às vezes ela passa e se você não agarrar, ela não volta não, viu? Gente, aqui nessa imagem vocês vão entender, né? Ó, eu já desprezei os demais, tá? A minha relação, o meu reino ele consta aqui nessa coluna laranja, vermelho, enfim, né? O meu reino é o 1149, né? Eu vou até falar um pouquinho do meu reino a seguir, né? Mas esse vídeo não é para pedir para vocês virem para o meu reino, é para a gente avaliar todos que estão nessa coluna vermelha, avaliarem qual é a melhor opção de transferência e com base nessa opção as pessoas se mudarem, né? Vocês vão entender mais a seguir. Gente, detalhe importantíssimo: a transferência vai ser calculada com base no seu poder com relação ao poder do reino de destino. Portanto, o custo de transferência para mim não vai ser o mesmo para você. Vai depender do poder que você tem acumulado, que soma suas tropas, equipamentos e ciência, tudo mais que você tem no teu castelo. Portanto, em alguns casos, castelos mais fortes, para conseguir fazer a transferência com baixo custo, precisarão abrir mão aí das suas tropas, né? Seja demitindo ou fazer uma baguncinha antes de ir embora. Beleza? Então, dessa relação aqui, eu acho que vale destacar alguns reinos, né? A gente tem aí o reino do Renato, acho que muitas pessoas conhecem, né, que é o reino 197. Temos também o K40, que é o reino lá do Optimus Prime, dentre outros BRs aí bem conhecidos. Temos o reino 1278, que é o reino do Chalito, do Guerreiro, também o antigo reino do Lelo. E temos os 797, que é um reino aí de alguns BRs também muito fortes, né? Inclusive o Oz, enfim, entre outros. Pessoal,
esses reinos, né, eu acho que de todos, né, é óbvio que ainda cabe análise, esse vídeo também é para isso. Então, por favor, se eu não estiver visualizando o reino de vocês, que é um reino que é muito forte, que te atende ali os requisitos que eu vou comentar a seguir, por favor, entrem em contato, né? Entrem lá no grupo do WhatsApp que a gente tem, façam contato diretamente comigo também, né? Para a gente fazer aí a melhor escolha, né? Eu entendo que para o reino ele ser um reino que compense, seja uma troca justa ali no momento da transferência, ele tem que conter ali alguns requisitos básicos, né? Para que a gente não troque 6 por meia dúzia ou troque algo bom por algo pior, né? Esse reino ele precisa ter jogadores BRs, latinos, portugueses que sejam ativos, né? Também não adianta você ter uma aliança cheia ali de BR que não assim, acrescentem muita coisa, né? Então que seja ativo, seja ali no KVK, nos eventos que antecedem ao evento de matança, veia mineral, dentre outros, né? Formas de contribuir ali para o sucesso do reino, né? Então a gente vê em N formas a pessoa está contribuindo e então por isso que eu comento aqui jogadores ativos, né? De preferência brasileiros, portugueses e latinos de uma maneira geral. Acho que essa quantidade ela vai determinar muito. Então, por exemplo, no meu caso a gente teria ali jogadores ativos, né, os brasileiros ativos no meu reino seriam 5, né? Dá para contar ali nos dedos de uma mão. E esses 5 jogadores, o que compensa mais? Eu levar esses 5 jogadores para um outro reino ou eu trazer 40 para cá? Você entendeu? Então isso é fator de decisão e é um fator muito importante também. Um outro requisito que deve acumular aí o reino para fazer essa transferência, no meu ponto de vista, é claro, isso aqui são todos requisitos conforme o que eu penso, tá, gente? Não quer dizer que isso daqui é uma regra que o jogo contém, não. Seria ter um conjunto de regras que propiciam aí o desenvolvimento dos castelos, enfim, né? E que favoreça esse desenvolvimento, né? Então, por exemplo, eu entendo que você ter ali um conjunto de regras que, por exemplo, você vai lá, ó, tenho que colocar escudo um dia antes do evento de matança, é o escudo de 3 dias. Quem tiver sem escudo está sujeito a um ataque. No meu ponto de vista, é uma regra bem interessante que o reino tem que ter. Não exatamente essa, só dei um exemplo, mas pode ser uma outra regra, mas uma regra semelhante, né? De repente, uma regra até para atacar dragão. Eu acho que o dragão do reino é um ponto muito interessante. Eu vejo, por exemplo, em alguns reinos aí, dragão, assim, vários fazendeiros atacando dragão, sendo que são recursos que você utiliza aos quilos no KVK, né? E então, assim, no meu ponto de vista, de repente alguma regra nesse sentido seria importante. Ah, só pode dar um hit no dragão, pode dar mais que isso. Assim todo mundo sai feliz da história. Quem quebrar a regra está sujeito ali a alguma retaliação. Enfim. Acho que isso também é importante, mas em especial a questão do reino mais forte, né? O escudo antes do reino mais forte. E a terceira, né, o terceiro requisito seria de 1 a 3 jogadores ali que sejam ali um destaque no reino, né? Sejam jogadores acima da média, porque jogadores bons, eu me considero um jogador dali com as porcentagens até que boas, mas eu não sou fora de série, gente. Eu não sou um acima. Fora de série talvez seja demais, mas acima da média. Por que eu tô dizendo isso? É de extrema importância, pessoal, a gente ter jogadores que consigam, no momento que o rival tá perdendo, ele sobe no teu trono, um jogador forte para você tirar o cara do seu trono, ou para você defender o seu trono e o cara nem entrar ali, então tem que ser um jogador forte,
Ou para você, num momento até de mais desespero, você tomar o reino inimigo. Mas essa seria sempre a última opção. Acho que tirar o cara do seu trono é mais opção e também de segurar o seu próprio trono, né? Então, pessoal, um jogador forte é de extrema importância. E o que eu vejo aí nessa relação, na maioria dos casos, é que não tem jogadores acima da média. Não tem. Tem muitos jogadores comuns, jogadores bons até, mas acima da média não. E eu acho que isso é um ponto de extrema importância. Eu vou falar um pouquinho do meu reino, se ele se encaixa nesses requisitos ou não. No meu ponto de vista, o meu reino ele atende até para lá da conta a questão 2 e 3, né? Que fala ali de um conjuntinho de regras que propiciam o desenvolvimento, é um reino em paz, então isso já ajuda muito. Talvez tenha alguma coisa a evoluir em termos de regras, né? Mas no geral está conseguindo, com base no que está sendo feito, é bem organizado, consegue entrar na aliança, consegue encher bondes ali de uma maneira bem rápida. Os jogadores entendem como é que funciona a dinâmica do jogo. E também tem os jogadores fortes, né? O meu rei ele tem para mais de 300 e pouco de saúde de infantaria, 900 e lá vai fumada de cavalaria, mais de 1100 de arco. É muito forte, não é pouco não, pessoal. É muito forte. Consegue rivalizar aí com os tops do Clash of Kings bem tranquilamente, né? Então isso é um fator bem importante, até porque depois da fusão compulsória que teve, a gente nunca mais perdeu um KVK. Aliás, a gente não perdeu nenhuma fase do KVK. Pra vocês terem uma ideia, o meu reino ficou muito bom nisso. Todavia, entretanto, sempre tem um porém, né? Ele não atende ao primeiro quesito. Dos jogadores latinos, BRs, portugueses, enfim, em grande quantidade. Então, o que é melhor? Eu ir ou a pessoa vir? É óbvio que as outras duas questões também pesam bastante, mas a primeira eu diria que, se não a mais importante ali de todas, né? É óbvio que as duas de baixo somadas podem ser mais importantes que a primeira, mas enfim, é complicado, né? Você levar 5 castelos para outro reino, e sendo que do outro lado vai ter que trazer 40 ou até mais que isso, entendeu? Mas enfim, é uma coisa para se pensar. Detalhe importantíssimo, eu não tenho ainda uma definição. Estamos avaliando a melhor opção, pessoal. Melhor opção. Que acumule esse conjunto de regras, de requisitos, melhor dizendo, e que de alguma forma a gente consiga fazer o menor custo nessa transferência, né? Um outro reino de destaque seria o K40, que acumula perfeitamente a primeira e a segunda, o segundo conjunto. Talvez no segundo também tenha alguma coisa para desenvolver. Eles comentaram comigo que o KVK lá eles não estão ganhando muito, mas é uma opção extremamente importante, até por conta da primeira opção. Lá eles têm muitos castelos BRs. Isso ficaria assim um caminhão de coisa, porque a gente ia facilitar a comunicação, teríamos jogadores ativos, porque também eu não quero um BR só por ter, a gente quer BRs e também, né, os demais jogadores que deixem ali o ambiente mais agradável, até facilitando essa questão da comunicação, da estratégia, de repente até entrando num Discord para bolar ali alguma estratégia, né, que falam o mesmo idioma ou idiomas muito próximos, para, né, a gente ter sucesso ali na nossa estratégia. Então eles acumulam muito bem esses dois primeiros quesitos. Eu não vi que, confesso, assim, particularmente, tá, gente? Não vou ficar bravo aí o pessoal do K40. Eu não vi tanta coisa assim na questão de percentual dos jogadores mais fortes. Eu acho que são jogadores que são muito bons, mas não estão acima da média. Na boa, pessoal, eu acho que talvez eu não tenha ainda visto, né, o relatório, entendeu? E
e isso esteja prejudicando a minha análise, mas talvez a última seja o ponto aí mais complicado. Mas sem sombra de dúvida, por K40 atender muito bem a primeira opção, no meu ponto de vista, o K40 de todos os reinos aí que a gente analisou, ele sai na frente, mas ainda não é nada definido. Eu acho que cabe muita análise ainda aí. Inclusive, meu reino, o reino do Renato, dentre outros, aí tem a possibilidade de da gente fazer essa transferência. Eu acho que o que tem que ficar nessa mensagem é, olha, todo mundo que tem interesse, manda mensagem, comenta nesse vídeo, vamos encher o vídeo aí de comentário pra gente ver quem tem interesse e entrar em contato com essas pessoas. Pra quando a gente definir, a gente vai todos para esse destino. Entendeu? E é isso aí, pessoal. O reino 197 é um reino assim que atende, acho que de todos é o que mais atende o terceiro critério. Todo mundo sabe que o Renato tem um percentual ali fora de série, né? Por muitos é considerado o BR com mais percentual desse jogo, né? E então ele, sem sombra de dúvida, atende aí o terceiro critério muito bem, mas ele sinalizou que tem ali um interesse até de fazer alguma transferência, ainda isso está meio que no ar, então acho sim, a gente ainda precisa discutir muito essa possibilidade de transferência para o reino 197. Né? A questão de quantidade de BRs, ele me sinalizou que não tem muito, então tem pessoas lá, eu no próprio evento do Lelo conheci 5 pessoas lá que estão no reino do Renato, porém parece que a quantidade não é nada nem perto do K40, que tem para lá de 40 castelos de brasileiros, né? E aí tem outros reinos, o 1278, o 797, mas eu acho que ficam aí também um pouquinho abaixo quando você compara o K40, o 197, de repente até o meu próprio reino, né? Como eu comentei, a gente tá tendo muito sucesso na nossa estratégia, então talvez esses fiquem um pouco aquém, dando um destaque maior aí pro K40. E vocês, pessoal, qual o reino de vocês? Quero que vocês comentem aqui embaixo. Ó, tô aparecendo aqui na lista laranja, Lero. O meu reino é o 504, vamos supor, né? Meu reino é o 504. Então você vai, o rapazinho do 504 vem aqui, ó, pô, tem interesse de fazer esse esqueminha aí com vocês. A gente troca uma figurinha, todo mundo que tem interesse, a gente vai pro mesmo reino, tá bom? Um dia antes ou no próprio dia ali, logo quando sair a transferência, eu já lanço um vídeo referente a isso, né? E todo mundo que tem interesse já manda o telefone aqui nos comentários, a gente já vai trocando mensagens, porque, gente, oportunidade única, que nem eu falei lá no começo do vídeo, a gente precisa juntar o pessoal. Eu não tenho dúvidas que se nós formos para um reino, por exemplo, um K40 da vida ou algum outro reino, e juntar esse pessoal, gente, a gente com certeza vai criar a maior aliança que esse jogo já viu aí de brasileiros. Vai deixar o 129 aí no chinelo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Então, por favor, não esqueçam de comentar aí, ativar o sininho e a porra toda. Zoeira, zoeira. Mas comentem aí, sem brincadeira, vamos deixar o comentário. E, se possível, deixa o celular também. Vocês também têm o meu celular, eu tô lá no grupo de inscritos. Então me mandem mensagens pra gente trocar ideias. Eu também vou deixar o celular na descrição do vídeo. Beleza? É isso aí, pessoal. Muito obrigado e vamos se falando. Um abraço, tudo de bom.